Oi pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos. Eu vou responder uma pergunta de uma seguidora. Aliás, eu acho que é uma curiosidade que muitas pessoas têm a meu respeito, e é natural, né? Eu também tenho muitas curiosidades acerca de muitas pessoas, e é muito bom quando essas pessoas falam um pouco das experiências delas, da trajetória delas, da vida delas, porque isso não só nos ajuda, como nos inspira também no nosso caminho. A pergunta que fizeram a mim foi a respeito da minha mediunidade, da minha trajetória de vida, como é que isso tudo aconteceu? Como é que eu me desenvolvi como médium? Como foi a minha história? Como é que é a minha trajetória? Quem é Vinícius Francis? Como é que foi a vida dele? Porque eu sei que muita gente que olha de fora, assim como eu faço, com muita gente, a gente tem uma ideia que às vezes não tem nada a ver com a realidade, né? Quantas pessoas eu já olhei assim e falei, isso aí deve ter tido uma vida fácil. Por que a gente pensa isso? Porque a internet é o mundo da aparência. A gente precisa estar aqui na tela bem. Porque se você não estiver bem, você não atrai as pessoas. Se eu chegar aqui numa live todo desmanzelado, cabelinho mais ou menos, a roupinha feia, ninguém vai querer me ouvir, gente. É um mundo que essas coisas são necessárias. Então, às vezes a gente olha para uma pessoa que está na frente de uma câmera ou num palco, um artista, e vê essa pessoa bonita, e vê essa pessoa numa fala eloquente, vê essa pessoa numa postura de autoridade, e passa na nossa cabeça que aquela pessoa assim, sempre teve tudo que sempre quis, a vida sempre foi muito legal para aquela pessoa, que ela não tem problema, que ela não tem dificuldade, que ela nasceu em berço de ouro. Muita gente já disse para mim que eu devo ter nascido em berço de ouro, que eu devo ser filho de rico, já disseram isso para mim. Agora, se eu não contar um pouco da minha vida, né? As pessoas nunca vão saber como realmente foi a minha vida. Óbvio que eu não vou contar tudo aqui, senão a gente vai ficar aqui até semana que vem, né? Mas eu vou contar os fatos principais, aqueles que têm a ver com a nossa proposta aqui nos Filhos da Alva, para que eu chegasse a ser a pessoa que eu sou hoje, o médium que eu sou hoje, e fazendo o que eu faço. Então deixa eu começar pelo seguinte. Os Filhos da Alva têm 13 anos, aí na internet, começamos em 2011. Eu fico muito feliz em saber que eu estava atualizando meu perfil no site, eu vi que nós temos mais de 24 obras escritas, e é muito bom para mim, é uma honra muito grande saber que eu sou co-autor, né? Porque eu nunca sou autor de nada sozinho, de mais de 24 obras literárias só nos Filhos da Alva. Temos dezenas de cursos já divulgados, temos mais de 1000 aulas gravadas, temos centenas de canalizações, não só no blog, como nos cursos. Então a gente vem de uma trajetória muito bonita, e eu sou muito grato por tudo que nós construímos até aqui. Eu falo mesmo nós, porque ninguém faz nada sozinho. Inclusive o próprio blog se iniciou através de uma sugestão da Márcia, nunca foi uma pretensão minha, mas eu vou chegar lá. Bom, Tite nasceu na cidade de Mariana, Minas Gerais. Tive uma infância tranquila, graças a Deus. Só que nasci com a mediunidade muito aberta. Obviamente que eu não tinha todos os dons e as capacidades anímico-mediúnicas que eu tenho hoje. Graças a Deus eu tenho a mediunidade de comunicação como sendo a mais forte em mim. Tenho a retrocognição, que é você ter mediunidade, acesso a coisas do passado, lembrar de vidas passadas. Tenho a premonição também, que é você ter a capacidade de ver situações do futuro. Tenho a psicometria, que é uma faculdade mediúnica que te permite absorver informação de pessoas, lugares, objetos. É um tipo de mediunidade. Tem a clarividência, que é anímico-mediúnica. A clarividência é uma habilidade anímica, mas ela também é mediúnica, porque ela é utilizada por espíritos.
A clarividência nada mais é do que a capacidade de enxergar aquilo que os olhos não podem enxergar. Sou médio de incorporação, que é acoplamento, né? Tenho mediunidade de efeito físico, não é tão forte assim, mas já vivi inúmeros fenômenos de mediunidade de efeito físico. Tem clareaudiência, que é a capacidade de se comunicar, de ouvir. Dependendo do nível da comunicação, eu consigo ouvir mesmo no ouvido. Mas a maior parte da clarividência acontece em nível... clareaudiência, perdão, acontece em nível telepático. A mediunidade que eu não possuo, ou talvez ainda não tenha desenvolvido, é a psicografia. Nunca psicografei, nunca fiz nenhum trabalho desse tipo. Talvez eu tenha essa capacidade, mas como eu nunca frequentei um centro, e eu nunca treinei as minhas faculdades anímico-mediúnicas com outras pessoas, eu não sei se de repente eu posso desenvolver isso de alguma forma. Mas que eu me lembre, essas são as minhas capacidades mediúnicas. Mas na infância, eu não tinha todas elas desenvolvidas como hoje. Eu era muito sensitivo, que é mais uma, era muito sensível e já possuía clarividência. Inclusive, uma vez ou outra, eu era atormentado por algum tipo de espírito que não intencionalmente acabava, no ambiente em que eu estava, eu tinha condições de ver. Isso não era uma coisa que acontecia sempre, mas quando acontecia era muito difícil para mim, porque imagina, uma criança ficar... Eu me lembro de uma experiência que eu tive, eu tinha uns 8, 9 anos, eu vi um homem pela metade. Você imagina o que é uma criança ver um homem pela metade. Aquilo foi muito traumático para mim. E outras experiências não muito interessantes de clarividência que eu tive. A minha infância foi tranquila. Eu tive uma infância muito boa, graças a Deus, uma estrutura familiar boa, uma relação boa com meus pais, com meus irmãos. E tudo começou na minha vida no sentido espiritual, quando a minha mãe me levou. Eu não sei dizer que lugar era esse, se era um terreiro de alguma coisa, se era a casa de um médium, eu não sei, porque eu tinha 4 anos de idade. Ela me levou nesse médium, e esse médium estava incorporado com guia. E ela ia me benzer também para alguma coisa que eu não sei. E quando ela me apresentou para a entidade incorporada, para que ela me benzesse, a entidade disse que não podia fazer aquilo, que não podia me benzer, que não podia aplicar passe, que não podia fazer nada comigo. E explicou o porquê. Porque, segundo a entidade, eu pertencia ao homem de branco, que na linguagem de terreiro é Jesus. Então ele não tinha autoridade de fazer qualquer tipo de trabalho comigo. A partir desse momento, a minha mãe já ficou com uma pulga atrás da orelha, Por que meu filho ninguém benze? Por que, E fui seguindo na minha infância normal. Sempre fui uma pessoa mais introspectiva, mais introvertida. Sempre fui muito ligado e conectado à natureza. Sempre fui muito de ficar sozinho. Nunca fui de muitos amigos, nunca fui de turma. Nunca fui de... Eu sempre fui uma pessoa mais na minha, sabe? Profundamente conectado comigo, com a natureza, muito reflexivo, muito questionador. E já aos 4 para os 5 anos de idade, eu já tinha um profundo interesse em ler a Bíblia. Eu já contei isso numa live, que eu tinha uma Bíblia desse tamanho, e eu saía carregando, tentando entender, lia Gênesis, lia tudo. Mas entendia pouca coisa, Mas quando eu caía nos evangelhos, nas falas de Jesus, aquilo fazia um sentido tão grande. Tanto que eu fui fazer a catequese, estimulado pelos meus amigos, porque a minha mãe e meus pais nunca foram seguidores fervorosos de nada, Tanto que quando eu falei para minha mãe, mãe, eu posso ir para o catecismo? Eu nem sabia que existia isso. Meus amigos ficavam falando, mas você tem que fazer a catequese, você tem que fazer a primeira comunhão, não sei o quê. Fui batizado na igreja católica, mas por uma tradição, nunca foi por um ritual que minha mãe realmente levasse a sério, nem meu pai. Mas, que todo mundo fazia, eu fui lá e fiz. E na catequese eu gostava, porque eu tinha um profundo interesse em entender Jesus e a Bíblia. Eu me destacava, porque todas as lições que tinha eu fazia,
as perguntas da professora respondia, eu assistia à missa, eu tinha o compromisso eu queria entender o que era aquilo, eu admirava profundamente os padres, porque eu achava realmente que os padres eram representantes de Jesus, não que não sejam. Eu acho que toda pessoa que faz uma obra com amor e compromisso pelo bem do próximo está realmente representando Jesus, de certa forma. Eu fiz o catecismo e até os 11 anos de idade, a minha vida foi normal. Chegou os 11 anos de idade, eu tive uma crise muito forte na minha família, meus pais se separaram. E isso abalou todas as estruturas materiais, psicológicas, emocionais, tudo. Tudo aquilo que eu compreendia como vida, como família, tudo aquilo desmoronou. Tivemos que nos mudar de Mariana na época. E eu entrei num processo muito profundo de tristeza e rejeição à vida, porque eu, uma criança de 11 anos, tinha passado por uma série de processos muito difíceis. E eu me lembro muito bem de um dia que minha mãe estava muito desesperada com tudo que estava acontecendo com ela, e eu sempre fui muito conectado com a minha mãe. E ela sentada na cama, e eu estava ali tentando consolá-la, né? Ela gritou mesmo, Jesus, gritou. Ela estava tão desesperada que ela gritou. Falou algo tipo assim, será que você não está me vendo? Porque assim, tanta coisa ruim veio de uma vez só na nossa vida, que a minha mãe, sem a devida instrução espiritual, não sabia, né, que a vida é assim. E eu me lembro que quando ela gritou Jesus, eu comecei a sentir uma coisa tão forte. Eu nunca senti uma coisa tão forte na minha vida. E eu, com 11 anos de idade, eu tive a sensação que o sol entrou dentro do quarto. E naquele momento, com 11 anos de idade, eu chorei tanto. E eu só falei para minha mãe assim, ele está aqui. E ela, quem está aqui? Eu falei, Jesus, mãe, você chamou ele e ele está aqui. Porque era algo tão poderoso que eu não parava de chorar, e ela acalmou. Depois que aquela presença incrivelmente poderosa chegou ali. Passado alguns meses, terminando as férias de julho da escola, eu tive uma experiência que me marcou para sempre, que foi uma viagem astral. Eu estava acordado, olhando para o teto do meu quarto, com 11 anos, tá? Esperando dar a hora para eu levantar e ir para a escola. De repente, o meu quarto desapareceu e eu estava em outro lugar. Nessa experiência que eu tive, que foi tão real, tão visceral, me foi dito pela primeira vez que eu faria um trabalho de muita importância e que eu ajudaria muitas pessoas. Foi muito importante viver essa experiência porque eu estava triste, revoltado com a vida, infeliz porque a minha família tinha sido destruída, né? E quando eu recebi aquela informação, não sei de quem, né? Eu suspeito, mas não tenho essa certeza. Falaram para mim que eu não podia desistir ainda, que eu ia ajudar muito a minha mãe e ia ajudar muito outras pessoas, muitas pessoas. Ao voltar dessa experiência, a minha clarividência aumentou muito. E eu também despertei a mediunidade telepática, comunicação telepática. E o Espírito me ajudou muito nessa trajetória. Ele me ajudava muito, me orientava muito, me instruía muito. Era meu, segundo a minha visão de 11 anos, era meu anjo de guarda, né? Como o povo fala. Depois dos 11 anos, eu já comecei a buscar muito mais conhecimento para entender fenômenos como a mediunidade, entender mais os evangelhos, até que aos 13 anos de idade eu fiz o compromisso de ler a Bíblia, estudar a Bíblia toda. Então eu tinha 1 hora por dia em que eu pegava a Bíblia e lia mesmo, sabe? Junto com outros livros de teologia, de estudo, para compreender termos, para saber da história,
de Babilônia, para saber da história de Sodoma, Gomorra, de Nínive, que foram cidades destruídas na Bíblia, né? Para entender tudo direitinho, porque eu tinha essa sede de conhecimento. E por incrível que pareça, desde que eu me entendo por gente, quando eu vi uma imagem de Jesus a primeira vez, eu falei com a minha mãe que eu conhecia ele. Eu não sabia quem era Papai do Céu. Não tinha, gente. Eu tinha 4 para 5 anos de idade. E eu vi uma imagem de Jesus e falei para minha mãe que eu conhecia ele. E vê-lo, qualquer coisa que me dizia a respeito a Jesus, sempre me despertou muito interesse e muita curiosidade. Eu sentia que de alguma maneira eu tinha que entender quem era aquele homem. E por isso estudei tanto a Bíblia, estudei tanto livros de teologia. Sempre tive uma facilidade muito grande de me comunicar, de entender os problemas das pessoas. E essa foi uma fase muito difícil da minha vida, porque depois desse rompimento dos meus pais, a gente passou por sérios problemas financeiros, sérios problemas emocionais, sérios problemas de readaptação em outros lugares, em outras casas, em outras situações. Imagina uma pessoa cheia de conflitos na família, na vida pessoal, e ainda por cima carregar tanta sensibilidade. E justamente nesse momento de tanta sensibilidade na minha vida pessoal, eu fui alvo de muito ataque espiritual. Foi um período em que os obsessores pegaram pesado, porque se aproveitavam da minha condição, da minha situação frágil, né? E a gente buscou tudo quanto é ajuda que a gente tinha acesso na época para entender o porquê que eu era daquele jeito. Eu sempre fui o assunto lá em casa. Muitas vezes era o bicho do mato, não mentira, porque eu sou. Muitas vezes era o esquisito, era o problemático, era o estranho, era o que não se encaixava. Fui diagnosticado com tantas coisas por pessoas leigas, tá? Que eu era cheio de problemas, porque eu era esquisito mesmo. Para as pessoas que não têm conhecimento, né? Então eu era o assunto. E no meio desse quebra-pau todo, você imagina como era lidar com um problema na família e lidar com a mediunidade que pouco a pouco só crescia, só se expandia, só aumentava. Dos 16 para os 17 anos, eu tive depressão. E uma depressão muito difícil de superar. Por conta dessa depressão, foi que eu comecei a procurar igreja evangélica. Porque a minha mãe já frequentava, tive interesse em um dia, gostei. Achei legal as musiquinhas, achei legal os pastores falarem tão bem de Jesus, porque muitos falam mesmo, né? E eu gostei daquela energia daquele lugar e fiquei lá. E me ajudou muito a lidar com a depressão. Eu fiz tratamento com psiquiatra, fiz tratamento com psicólogo, tomei remédio. Não adiantou muito. Porque além do fato dos problemas do ser humano Vinícius, eu também era influenciado mediunicamente e não sabia. E por conta da egrégora da igreja, porque existe mesmo, né? Do apoio das pessoas, aquilo foi me dando força. Até que sozinho eu consegui me libertar dos remédios, consegui me libertar do tratamento psiquiátrico. Eu decidi que eu não queria mais. E eu comecei realmente a me dedicar aos trabalhos na igreja. E ali eu percebi que eu tinha dons que eu não conhecia. Não só na música, comecei a cantar na igreja, comecei a dar aulas. Eu contei num vídeo há pouco tempo, né? Virei professor de escola bíblica, virei pregador, quase fui pastor. Queria muito entrar no curso de pastor, porque eu achava que o sacerdote ele tinha um negócio diferente, ele tinha uma ligação diferente. E de certa forma é o que eu faço, né? Acho que daqui da posição que eu estou hoje, eu exercito uma espécie de sacerdócio, que eu trago os Elohim para vocês, né? E vocês para os Elohim. E ali eu me desenvolvi muito na área da teologia, na área da espiritualidade. E o que me marcou sempre é que onde eu ia, parece que o microfone me perseguia.
De um jeito ou de outro, acabava o microfone. Eu me lembro de uma situação que eu estava numa igreja nova e eu tinha entrado no coral da igreja, eu e Márcia, só para fazer o backing vocal lá do pessoal do louvor, né? E uma situação foi criada que o líder do louvor não pôde estar. Tudo deu errado. Quem vai fazer o louvor? Aí do nada, chamo o Vinícius. Sempre eu percebia que o microfone vinha para minha mão. Sempre a vida dava um jeito de me colocar na frente das pessoas para falar para elas. A vida dava um jeito de me mostrar o tempo todo que eu nasci para conduzi-las até Deus, de alguma maneira. E foi uma fase que eu aprendi na minha vida e me desenvolvi muito. Aprendi a falar em público, aprendi a ter comunicação, a falar de forma assertiva. E a igreja foi realmente um período de treinamento muito importante para mim. Como eu falei para vocês, fui líder de louvor, fui professor de escola bíblica, fui quase vice-pastor da igreja, fui representante do grupo de homens, grupo de jovens, fui líder de teatro, tudo isso eu fiz. Porque eu tinha prazer em trabalhar para qualquer coisa que me remetesse a Deus, a espiritualidade. E a minha vida pessoal, um cagaço. Falar a verdade. Sérios problemas na minha casa. Passamos muita dificuldade financeira. Desde essa época dos 11 anos até os 20 e poucos, a gente teve muita dificuldade. Mas em 2006, eu saí da igreja. Como se tivesse cumprido o meu momento. E nesse período todo, eu já tinha passado pelos Testemunhas de Jeová. Estudei muito da doutrina espírita, mas nunca frequentei centro. Nunca participei de uma reunião no centro espírita. Estudei igreja evangélica, como eu falei, né? Aí depois, em 2006, quando eu saí da igreja, eu tive meu primeiro contato com a metafísica. Através do Gasparetto, no programa Encontro Marcado. Não sei se vocês lembram disso na Rede TV. E quando eu vi aquele homem falar, eu falei, meu Deus do céu, eu preciso aprender isso. E eu via todos os dias, era religioso. E eu amava entender aquilo tudo. E mesmo que a minha mente estivesse com uma série de bloqueios, porque eu tinha muitos paradigmas religiosos que me impediam de mergulhar tanto naquilo, né? E em 2006 eu tive a minha segunda experiência forte com Jesus. A primeira foi em 2011. A primeira foi em 97, quando eu tinha 11 anos, que minha mãe chamou, ele foi lá. A segunda foi em 2006, numa noite que eu sofri sérios ataques espirituais. Eu senti uma opressão horrível, algo que eu nunca senti na minha vida. E nessa época eu era babá do meu sobrinho, estava só com ele na minha casa. E aquela sensação horrível, aí foi a minha vez de chamar Jesus. Mas eu chamei Jesus na inocência de um cristão que chama Jesus o tempo todo, né? Estou precisando de ajuda, Jesus me ajuda, estou precisando de Jesus me ajuda. E eu chamei Jesus mesmo, fervorosamente. Mas o que eu não esperava é que ele fosse atender o meu chamado de uma maneira tão visceral. E essa experiência me marcou muito, porque o meu terceiro olho se abriu e eu vi ele na minha frente. Eu não conseguia me mexer, eu não conseguia falar, eu não tinha reação, tudo que eu fazia era chorar. Só que a gente não se comunicou esse dia. Eu só senti novamente aquele sol maravilhoso entrando na minha casa, mas dessa vez o sol apareceu. E eu lembro muito bem que eu tinha dificuldade de respirar. E eu não tirava os olhos, todos os olhos. Daquele momento que foi assim, muito forte para mim. E aquilo ficou por um tempo, até que eu sentisse calma, passou.
Eu só consegui me levantar do sofá, eu só consegui fazer qualquer outra coisa depois que ele desapareceu. Porque eu não conseguia. Sabe o que é você sentir? A aura dele é sólida pra gente. É sólida. Pensa numa coisa que te pressiona de uma tal maneira que você não tem força de reação. Você não consegue falar, você não consegue fazer nada. A graça de Jesus é tão poderosa que eu só conseguia chorar, que era uma forma que eu tinha de expressar aquela energia de tão poderosa que era, eu tinha que jogar para fora aquele excesso. Chorava, chorava, chorava. E quando aquilo se afastou, é que eu pude levantar e fazer alguma... Mas dali para frente, gente, minha vida não foi mais a mesma. Não tinha como ser. E novamente eu percebi que existia alguma coisa mesmo que eu tinha que fazer, porque onde eu ia era isso. Eu ia numa igreja diferente, um pastor me parava no final do culto e falava: eu olhei para você, você tem um brilho diferente, você vai fazer um trabalho que vai ajudar muita gente. Aí já virava um negócio comum. Onde eu ia tinha isso mesmo, então eu já nem impressionava mais. Toda pessoa médium, toda pessoa sensitiva virava para mim e dizia: você é diferente, você vai fazer não sei o quê. E eu me lembro de uma médium corporada que falou para minha mãe: olha, desapega dele, porque ele não é seu. Ele não veio para você. Então minha mãe já estava meio, né? Nessa altura da vida, já estava meio preparada para isso. 2 anos e meio depois, eu, Márcia, e uma outra amiga, você vê como é que Márcia já estava na minha vida há muito tempo, né? Nós montamos uma locadora, compramos, na verdade, uma locadora de DVDs, montamos um negócio juntos em Belo Horizonte. Ok, estávamos lá trabalhando, assistindo ao programa Encontro Marcado. Eu vi o Gasparito falando sobre a tal de lei da atração. Nunca tinha ouvido falar de lei da atração. Aí ele falou do filme The Secret. Aí eu falei: gente, esse filme tem na loja. Eu lembrei que eu já tinha visto a capa dele na loja. No dia seguinte, voltei, fui para a loja e achei o DVD. E levei para casa, que a gente revezava, a gente tinha um turno, né? Quando encerrou o meu turno, eu passei para a Márcia e eu fui para casa ver o vídeo. Aí cheguei lá, assisti o DVD e aquilo me impactou. Falei: gente, que negócio é esse de lei da atração, que negócio doido. Mas me deu uma curiosidade tão grande de entender o que era aquilo. E claro, no meio desses anos todos, sempre tinha um evento mediúnico, né? Mas nada que se comparasse ao que acontece hoje. Assisti o documentário, fiquei super impactado e manifestei um profundo interesse em estudar sobre a lei da atração. Algumas semanas se passaram, eu tive uma nova viagem astral. E nessa viagem astral, eles me disseram, que eram os Elohim, né? Que iam me ajudar a compreender tudo aquilo. E que a partir daquele momento, eles iam se comunicar comigo, para me ensinar tudo o que eu precisava saber sobre as leis do universo. E obviamente eu aceitei, né? Foi uma experiência muito marcante também, foi muito real, muito visceral. E desde dessa viagem astral, começaram a acontecer coisas muito interessantes. Às vezes eu estava sozinho em casa e eles vinham, porque eles abriram, né, a comunicação comigo. E eu lembro da primeira vez, isso em 2008. Liga o computador. Só vi assim, liga o computador. Abri rápido, era tudo muito rápido. Coloquei lá no Word, não deu tempo nem de escolher a letra. Escreve aí. Aí e falava, eu digitando o mais rápido que eu podia. E chorando, digitando e chorando, digitando e chorando, porque eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Eu nunca tinha vivenciado uma canalização naquele nível. Nunca tinha acontecido uma comunicação tão fluida daquela forma. Alguém estava me ditando coisas que eu não sabia o que eram, mas eu simplesmente tinha que digitar lá. E digitei e terminei. Quando eu terminei, eu deitei na cama, chorei. Até sair aquilo tudo.
E peguei o computador, fui para a loja e Márcia já estava lá. Falei, Márcia, aconteceu um negócio muito doido comigo. Me pediram para eu abrir, eu não sabia quem era. Me pediram para abrir o computador e eu fui digitando aquilo que eles me falaram. E nós tínhamos um grupo de estudo e a gente estudou aquela mensagem. Eu e ela é a nossa outra amiga. E toda semana tinha uma mensagem diferente. E era o mesmo ritual, se repetia. Liga o computador. E aí o que aconteceu? Para onde eu ia, o computador já estava comigo. Eu ia para a loja, o computador estava comigo. Eu ficava em casa, o computador estava do meu lado. Porque se acontecesse aquilo em algum momento, eu já só apertava o botãozinho, já estava lá o Word aberto e começava a digitar. Depois que nós fechamos a loja, porque o mercado de DVDs estava acabando mesmo, né, por conta da internet, eu me dediquei a escrever um livro dos Elohim, que até então não sabia que era um Elohim. Num dia, numa das conversas, eu falei, peraí, quem são vocês? Vocês estão falando comigo, vocês estão mandando eu digitar, vocês estão mandando eu abrir o computador e escrever isso tudo. Quem são vocês? Me dê um nome para eu saber quem vocês são. Aí me disseram, Elohim. Não sabia nada sobre fraternidade, não sabia, eu nunca estudei esse meio. Vim conhecer depois. E aí eu joguei no Google, Elohim. E saiu lá um monte de coisa de Elohim, de raio, de não sei o que, de fraternidade. Eu falei, gente, não é que já existe, né? Daí eu comecei a montar um livro com tudo que eles me passavam. A gente tinha encontros, por incrível que pareça o nome do programa, né? A gente tinha encontros marcados. Tal dia a gente vai conversar. Era assim. Geralmente era à noite, estava tudo quieto. A gente entrava em comunicação. E eu escrevia. E eles falavam para mim, você tem alguma dúvida? Você quer saber alguma coisa? E eu me lembro que uma das primeiras perguntas que eu fiz sobre Jesus. O que vocês podem me falar sobre Jesus? Eu tenho até um livro, depois eu vou mostrar para vocês, que chamava-se... Se chama ainda, né? Os Filhos da Alva Escrevem. Que era o meu livro de canalizações. Em 2010, eu comecei a tentar divulgar esse livro nas editoras, para ver se alguém lançava, né? Eu ofereci para tudo quanto é editora. Tudo deu pau, tudo deu ruim. Ninguém aceitou, ninguém quis publicar o livro. Aí eu falei assim, gente, de alguma maneira eu tenho que divulgar essas mensagens. Aí Márcia teve uma ideia, monta um blog. Montei o blog em março de 2011. Depois que eu montei o blog, aí a canalização acontecia de uma maneira muito mais recorrente. E eu comecei a entrar em contato com outros espíritos, como Atena. Não sabia quem era Atena. E foi nesse ano que eu tive minha primeira comunicação assim de canalização com Jesus. Nesse ano ele voltou. Só que dessa vez ele voltou para se comunicar. Aí vocês imaginam, né? Aquela mesma cena se repetia, choradeira e eu digitando. E dali para frente, eu simplesmente colocava tudo que vinha, eu punha lá. E eu me lembro que chegou um momento que eu já tinha colocado todos os textos que eu tinha. Não tinha mais texto, não tinha mais canalização. Eu falei, Elohim, e agora? O que eu vou fazer? Já postei tudo que vocês mandaram para mim. E eles me disseram, começa a escrever. Eu falei, eu escrever? Escrever o quê? Escreve o que você está sentindo, o que você está vivendo, as experiências, o que você está aprendendo, vai lá. E eu percebi mais uma vez que eu tinha uma facilidade enorme para escrever. Né? Me comunicar através da escrita. E aí é que foi andando tudo. As pessoas começaram a divulgar as minhas mensagens nos blogs maiores, nos sites maiores. E aí foi recebendo convite para ser colunista de portais, de sites sobre autoconhecimento. Aí que eu comecei a entrar nesse meio. E em 2014, com muita dificuldade, porque eu sempre fui tímido, mas sempre gostei de aparecer. Dá para entender?
Sempre fui tímido, mas sempre gostei de aparecer. E eu me arrisquei a fazer o primeiro vídeo, que foi aquele que vocês têm lá no canal. E dali para frente eu fui canalizando os cursos, os livros, era assim, era um atrás do outro. Eu canalizava um curso, via um livro, eu canalizava o livro. Tanto que nós temos 4 livros dos Elohim, um livro de Palas Athena, fora um monte de curso canalizado. E foi assim que eu treinei a minha mediunidade, com eles. Sempre guiado por eles. E obviamente sempre estudando o máximo que eu pude de tudo. De tudo que eu podia ter acesso, eu estudava. E sigo fazendo isso até hoje. E de tanto me dedicar ao YouTube, ao blog. Em 2018, eu já tinha feito um monte de palestra no YouTube. Eu tinha uma meditação que se chamava Meditação do Desapego, que é o Vinícius do Desapego, né? Essa meditação fazia parte de um curso, era uma meditação fechada. E me deu a vontade de dar essa meditação de presente para as pessoas. E coloquei lá no YouTube, de maneira inocente. Vou dar a vocês de presente uma meditação de desapego. Que, para falar a verdade, gente, tudo foi feito de uma forma tão natural, nada planejado. Eu simplesmente fui fazendo as coisas. Tem gente que me critica até hoje por causa dessa meditação, porque não é meditação, porque para as pessoas, meditação é você respirar e falar: eu creio nisso, eu vejo isso, eu respiro, eu não sei o quê. E as minhas meditações não eram assim. As minhas meditações eram reflexões que nasciam de uma maneira muito espontânea. Eu me lembro até hoje da meditação do desapego. Eu sentei, vou falar sobre desapego. Apertei o play e vou falar do desapego. Não tinha texto, nada. Eu fui refletindo sobre o que era desapego. E como eu sei que sou médio de comunicação, vinha, né? Tudo vinha para eu falar. E postei lá para as pessoas. Em algum momento eu tive medo o tempo todo. Quando eu comecei o blog eu tive medo. Ai meu Deus, vão me criticar, vão me chamar de doido. Nesses 13 anos eu já fui chamado de doido, já fui chamado de mercenário, já fui chamado de charlatão, já fui chamado de capitalista, de burguês, já fui chamado de tudo. Só não xingaram a minha mãe. Graças a Deus que ela não tem culpa, né, de nada. Mas nesses 13 anos eu já ouvi de tudo. Tudo vocês possam imaginar. Sempre tive medo. Mas a diferença é que eu vencia. Apesar do medo eu ia. Apesar do medo de aparecer no YouTube, alguém falando: ó, que menino feio. Apesar de eu ter medo de falar: ai, que voz esquisita. Todo mundo tem esses medos, né? E que coisa, né? Eu nunca imaginei que a minha voz seria tão elogiada. Eu sempre achei que o povo ia achar minha voz feia. Que menino feio da voz esquisita. Apesar do medo eu ia, sabe por quê? Porque eu tinha uma vontade enorme de tornar aquilo conhecido. Eu tinha amor pela mensagem. A mensagem estava na frente do Vinícius e dos objetivos dele. Porque nunca foi o objetivo do Vinícius fazer nada disso. Eu fui fazendo porque eu amava conversar com os Elohim. Eu amava tudo que tinha respeito a Deus, a espiritualidade, e eu amava ajudar as pessoas. Eu tinha um carinho enorme por isso, eu fazia por amor. Tanto que eu tive uma discussão, entre aspas, com a Athena uma vez, porque ela me estimulava, me fazia entender que era importante eu lançar cursos para que eu pudesse receber ajuda financeira para continuar trabalhando, que minha vida nunca foi fácil em termos financeiros. Eu não sou filho de gente rica, eu não tinha mesada, não tinha pensão, não tinha nada disso não. Então tudo que eu fiz foi com o meu trabalho. Ela me ajudou a entender que eu precisava aceitar as trocas, até para que eu continuasse o meu trabalho, porque eu pudesse continuar isso. Porque eu não queria nem fazer isso, eu queria só botar tudo lá no blog. Mas chegou um momento que eu falei: meu Deus, tem a conta da internet, tem a luz, tem a água, tem não sei o que, eu preciso aceitar. Aí foram, né, os cursos foram surgindo,
E daí que eu comecei a ter condições de me sustentar com os filhos da Alva. E que foi um começo difícil também para mim financeiramente. Porque o que eu recebia, eu pagava minhas contas, né? Eu pagava as minhas despesas básicas, eu não tinha dinheiro para comprar brusinha, nada disso não. Mas se me dava a oportunidade de poder continuar, para mim já estava ótimo. Eu estou dizendo isso porque eu vejo muita gente hoje começando isso, já querendo prosperar horrores, e já querendo ter milhões de seguidores, já querendo... Gente, não é assim. Eu passei anos do trabalho dos Filhos da Alva ganhando o suficiente para pagar as minhas contas. Sem luxo nenhum. E me mantive na missão. Por quê? Porque a mensagem vinha antes dos meus interesses. Agora, se a pessoa coloca os interesses pessoais dela na frente da mensagem, você pode ter certeza, não vai para frente, não vai crescer. Porque a espiritualidade precisa de pessoas que coloquem a mensagem na frente dos interesses delas. E esse começo também foi muito difícil para mim. Sabe quando as coisas começaram a melhorar? Quando eu lancei a meditação do desapego. E viralizou. Quando isso aconteceu, que foi na virada de 2018 para 2019, e várias vezes eu pensei em desistir, tá? Várias vezes eu tive momentos em que eu pensei em desistir, por conta de tantos fatores. A meditação viralizou. E o trabalho foi crescendo de uma maneira que eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Eu lembro, teve um dia que eu ganhei quase 10 mil inscritos de uma vez. Falei, meu Deus, o que é isso? E aquilo, sabe? E a inspiração, os trabalhos, nunca parou, né? E desde então, eu estou aqui. E até o momento eu estou aqui. Até quando vou fazer isso? Não sei. Eu não tenho o menor controle de nada disso. Essa é a verdade. Eu nunca planejei nada disso. Nunca foi fácil. Eu enfrentei momentos muito difíceis. Ainda tenho momentos difíceis. Mas hoje, o que mudou? É que eu tenho um relacionamento tão íntimo e tão profundo com os Elohim, com o Mestre Jesus, com a Atena. São meus amigos conscientes há tanto tempo, né? Que eu já tenho profunda confiança e convicção no que eu faço, no que eu vim fazer, que eu sei que não é meu, não é o teacher, nada disso é o Vinícius. Isso eu tenho plena consciência. Então, eu sou capaz de canalizar. Na MT não é minha, a energia é dos Elohim. Eu só sou o canal, tenho a capacidade mediúnica e o desenvolvimento psicológico, espiritual, metafísico para fazer isso. E a dedicação, claro, acima de tudo. As canalizações, as meditações dos 7 raios, tudo que os Filhos da Alva já conseguiu fazer até aqui, eu tenho plena certeza que não sou eu não, gente. Você sabe por quê? Porque sempre quando eu penso em tudo isso, e agradeço a Deus por tudo isso, eu lembro de como eu estava e de como era a minha vida antes dos Elohim. Quando eu lembro disso, eu falo, olha, tudo de melhor que existe em mim, na minha vida, é por causa de vocês. Então tudo é deles. Se um dia eles não quiserem mais fazer o trabalho através do Vinícius, eles não vão fazer, e não tem nada que eu possa fazer para forçá-los. E o que eu tenho a dizer para vocês, simplesmente façam aquilo que vocês estão sendo chamados para fazer agora. Sem expectativa, sem muita pretensão, sem muita idealização. As coisas que mais dão certo na nossa vida são as coisas que a gente não idealiza. Porque a nossa idealização impede as coisas de serem como elas têm que ser. Se eu sei o que vai acontecer daqui a 5 anos, não tenho a menor ideia. Não tenho a menor ideia. Eu só estou indo com o fluxo. Enquanto os Elohim quiserem, eu estarei aqui. Por quê? Porque eu não sei ser outra coisa.
E com todos esses anos, eu descobri o seguinte: é para isso que eu estou aqui. E os Elohim deram significado a tudo que eu sentia desde pequeno. Os Elohim deram sentido a tudo que eu carregava dentro de mim, não tinha compreensão para desvendar. Então, esse não é um trabalho do Vinícius Francis. É a vida dele. Não é simplesmente o profissional que está aqui. Sou eu mesmo. O trabalho sou eu. Não é uma persona que eu assumo e fechou aqui, não sou mais, não. Sou eu. O dia inteiro eu sou isso. O dia inteiro a minha vida é isso. Já há 13 anos. E não sei ser outra coisa. Não é trabalho, é quem eu sou. Eu acho que por isso tem tanto sentido. E o dia inteiro eu passo pensando nisso. O dia inteiro, a minha vida toda é pautada nisso. E sinceramente, acho que foi a melhor coisa que eu fiz. Olhando hoje para trás, eu vejo, não, Vinícius, a melhor coisa que você fez foi ter aceitado esse convite, porque toda a comunicação foi assim. Você quer? A Atena, quando se aproximou de mim, quero me comunicar com você. Pode? Posso? E se eu dissesse não, hein? E os Elohim mandaram lá liga o computador. E se eu falasse não? Sai daqui, Satanás, amarrado em nome de Jesus. Como eu ouvi muito, né? Quando eu comentei para algumas pessoas da minha família que eu estava me comunicando, vou orar para Deus tirar isso de você. Para Deus afastar esses de você. Você já pensou se eu tivesse ouvido isso? Eu poderia ficar semanas relatando para vocês experiências que eu vivi em todos esses anos, que desafiam a lógica, desafiam a física e que fariam muitas pessoas me chamarem de louco. Por isso que eu não conto. Por isso que muita coisa eu não conto, porque se eu contar, vão me chamar de doido. Eu já tive provas de todas as formas possíveis, da existência dos Elohim, da existência da Atena, da existência dessa comunicação mediúnica, de maneiras inquestionáveis a qualquer ser humano. E eu não conto, porque vão me chamar de doido. E não é só por isso que eu não conto não, mas porque a mensagem, lembra? A mensagem tem que estar na frente, não o Vinícius. O dia que o Vinícius estiver na frente, acabou a graça. A graça. Só vai ter a graça dele enquanto ele estiver na frente dos interesses do Vinícius. Tem uma vida sofrida, gente, por conta dessa entrega, dessa dedicação? Não. Graças a Deus, toda aquela escassez que eu vivi acabou. Graças a Deus, não tenho mais problema financeiro na minha vida. Graças a Deus, tenho saúde, tenho alegria, tenho felicidade. Eu sou abençoado de tantas maneiras. Eu sou uma prova viva do versículo de Jesus. Buscai o reino de Deus e todo o resto será acrescentado. Eu vivo isso todos os dias. E tenho certeza de que aquilo que eu ensino é real. Por quê? Porque me disseram? Não, porque eu vivo. Porque a minha vida, para mim, tá? Para mim, é a prova viva de tudo que eu passo para vocês. Eu tenho provas vivas na minha experiência de que tudo isso é real. E eu não falo porque vocês não têm que ver para crer. Vocês têm que crer para ver. É só assim que faz sentido. Claro que eu não contei tudo, né? Tem muito perrengue, muito quebra-pau, muita confusão, muito tiro, porrada e bomba no meio disso tudo. Mas, para resumir, essa é a vida de Vinícius Francis, uma pessoa comum, sem nenhum privilégio social, não nasci favorecido, em nenhum sentido, minha família não era rica, não, nada disso. Uma pessoa comum que passou e que passa os problemas que todo mundo passa, que tem as dificuldades que todo mundo tem e que está aqui aprendendo a lidar com a própria humanidade, que tem conflito de vez em quando, que tem medo,
que tem fraquezas, que tem as sombrinhas, que tem... Vinícius não é só essa coisa bonitinha, cheia de sabedoria que vocês estão vendo aqui, porque eu não estou sozinho. Também tem as minhas chatices, também tem... Como todo mundo. A diferença é que, como vocês, eu estou buscando melhorar cada dia mais.